Jesus ele falou amplamente sobre o amor ao dinheiro em seus ensinos. Note como está escrita essa frase, como que ela está construída, sobre o amor ao dinheiro. O amor ao dinheiro. Depois do tema Reino de Deus, o mestre falou mais sobre dinheiro do que qualquer outro assunto. Olha só, ao estudar ali os teólogos, ao registrarem, ao analisarem as palavras do Messias, as palavras de Cristo, notaram que o primeiro assunto mais falado é sobre o reino de Deus. E o segundo assunto é sobre dinheiro. Olha que interessante, essa é uma curiosidade interessante, né? Para Cristo, as riquezas podem sufocar a espiritualidade, tornando-se um Deus rival que costuma enfeitiçar seus adoradores. Sendo que o dinheiro é parte do nosso dia a dia, como podemos viver sem fazer dele um ídolo? Jesus ensinou duas maneiras práticas e sistemáticas, que são os atos de dizimar e de ofertar. Então, uma coisa que a gente precisa deixar claro aqui, o problema não está no dinheiro. Presta atenção nessas palavras. O problema não é o dinheiro, o problema é o amor ao dinheiro. Aqui muda as coisas, né? O problema está no amor a ele. Eu não posso colocar esse peso na questão do dinheiro, ok? O dinheiro pode ser um ídolo. Eu conheço pessoas que o dinheiro é um ídolo. Se você falar de Bíblia, de religião, de Deus para ele ou ela não estão nem aí. Mas se falar de dinheiro, o olho brilha, os olhos brilham, né? Infelizmente, o mundo ele gira em torno do dinheiro. As pessoas elas cada vez mais pensam em dinheiro, né? E bom, vamos aprender aqui juntos. O primeiro assunto nós vamos dividir aqui em dois blocos. O primeiro bloco nós vamos falar sobre dízimos, ok? O que é o ato de dizimar? A palavra dízimo significa décima parte. É isso que simboliza dízimo. Ele é santo e pertence ao Senhor. A Bíblia diz. Veja só, o que nós vamos falar aqui não é o que eu digo ou o que eu acho, é o que a Bíblia nos diz. E pode ver que está aí as passagens bíblicas, né? Levíticos capítulo 27, versículo 30. Ao devolvermos a Deus o dízimo das nossas rendas, reconhecemos que todas as coisas pertencem a Ele e participamos do cumprimento da missão de pregar o evangelho a todo mundo, de acordo com Salmo 24, versículo 1, Ageu 2, 8 e Mateus 24, 14. Então, veja só, ao devolvermos, ali já fala, não é dar, o dízimo a gente não dá, a gente devolve, porque a parte é de Deus. Aquela décima parte pertence a Ele. Então, ao devolvermos, nós reconhecemos Deus como sendo o doador de tudo, e nós também participamos do cumprimento da missão. Por quê? Porque o dízimo, pelo menos deveria ser. Aqui eu volto àquele assunto que eu disse no início, né? Muitos não usam o dízimo de forma correta, o dinheiro de forma correta. Mas o dízimo, ele é essencialmente para a pregação do evangelho. Essa é a função dele. Uma coisa uma história que eu ouvi recentemente, que me chamou bastante atenção, que me trouxe ensinamentos a respeito do dízimo, histórias, é que nem Cristo, né? Contando parábolas, deixando o assunto mais fácil de se entender. A história era a seguinte, é uma anedota, né? É só uma ilustração. O rapaz, ele estava andando pela rua e ele encontrou um conhecido que estava com necessidades, precisava de dinheiro para comer, enfim, estava sem nada, estava com dificuldades. Aquele cidadão que encontrou esse rapaz com dificuldades tinha 7 moedas na mão. 7 moedas. Vamos, para tornar a história bem simples, bem fácil de entender, vamos dizer que fosse 7 moedas de R$1. Ele tinha R$7 no bolso. Aí, ao aquele amigo que estava passando necessidade de encontrar com esse rapaz, contou a sua história, pediu ajuda, e esse senhor que tinha 7 moedas, R$7 no bolso, olhou assim para o dinheiro e falou, olha, eu tenho 7 moedas aqui, faz o seguinte, eu vou te dar 6, eu vou ficar com uma só. Então, ele deu 6 moedas para ele e ficou com uma. O que aconteceu? Aquele homem saiu feliz, né? Saiu feliz e seguiu seu caminho.
Quando foi de noite, esse que ganhou as 6 moedas, sorrateiramente foi à casa daquele visitante, daquele homem bondoso, né, que o ajudou, e pegou a última moeda e levou para si. Você vê, ele ganhou 6 e ainda roubou a 7ª que aquele rapaz ficou com ele, reteve. Essa ilustração a gente utiliza para falar do sábado. Nós vamos ter um estudo que nós vamos falar sobre o sábado. Mas ele também nós podemos exemplificar com relação ao dízimo. Por quê? Porque Deus já nos deu, o dízimo ainda é mais amplo. O dízimo, nós podemos pegar, vamos supor que eu tenho um bolo aqui, eu divido o bolo em 10 fatias. Eu chego para você e falo assim, pega, esse bolo é seu, me dá só um pedaço. Ou seja, me dá a 10ª parte. O que eu quero dizer com essas duas histórias? O dízimo, o princípio do dízimo não é Deus, você tem que dar aquilo que você não tem. Você vai devolver aquilo que Deus já lhe deu. Você vai devolver aquilo que Deus já lhe deu, porque Ele é o doador. A Ele pertence tudo. O que eu vou falar aqui pode ser estranho para alguns, mas você não é de você mesmo. Sabe uma frase que está em voga hoje, né? Principalmente na internet, no mundo da internet, e principalmente na ala feminista, né? Nessas militâncias que a gente encontra, é uma frase que diz assim, meu corpo, minhas regras. Calma aí, não é bem assim, não. Nós pertencemos a Deus, a Jesus. Quando na igreja os pais vêm pedir para eu apresentar a sua criança ali, geralmente criança com 2 meses, 3 meses, não há uma regra específica para isso, mas crianças, né? Eu, pelo menos em todas as vezes que eu apresentei, eu olho para os pais e falo, olha, eu vou dizer algo aqui, mas vocês esperem eu terminar, não vão me bater. Tá vendo essa criança que está no colo de vocês? Pois é, ela não é de vocês, ela não pertence a vocês. Ela pertence a Deus. Deus, ele confiou em vocês para lhe dar essa herança, esse presente que é um bebê. Então, tudo pertence a Deus. Meu corpo, meu dinheiro, meu tempo, meus talentos, meus dons, tudo pertence a Ele. E um dia nós vamos dar conta a Deus de tudo isso, ok? Então vamos lá. Deixa eu ver onde que eu parei aqui. Eu falei ali de participar, né? 2 coisas, né? Nós reconhecemos que Deus pertence tudo a Ele e nós também participamos da pregação do Evangelho. Dizimar é um ato de adoração e honra a Deus. A Bíblia diz em Provérbios 3:9, honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Então, sabe, uma outra coisa interessante, antes de a gente ir para a pergunta de número 1, existem vários meios de adoração. Quando eu louvo a Deus, eu canto um cântico, uma música, um hino, eu estou louvando a Deus, é um ato de adoração. Quando eu estou lendo a Bíblia, é um ato de adoração. Quando eu estou pregando, é um ato de adoração. Quando eu estou orando, é um ato de adoração. Quando eu estou testemunhando, é um ato de adoração. Mas também quando eu estou dizimando ou ofertando, é um ato de adoração. Tudo isso é um ato de adoração, inclusive devolver a Deus aquilo que pertence a Ele. Eu aproveito aqui para desejar uma boa noite às irmãs ali, Cláudia Leão, a irmã Dilce Castro, a irmã Célia Cordeiro, que estão ali conectadas com a gente também. Ok. Obrigado pela companhia de todos vocês. Assim eu já não me sinto sozinho, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no Zoom. Opa, Graziele está aí, irmão Mário. Legal, gente. Sejam bem-vindos. Vamos para a pergunta de número 1. Se tiver alguma dúvida, escreve aí para a gente, tá? Pergunta de número 1. Cristo aprovou a devolução do dízimo? Essa pergunta é importante porque, lembra, qual que é o tema geral aqui do nosso estudo? Eu vou colocar aqui na tela para você ver o nome do estudo. Esse é o nome do estudo. Ensinos de Jesus. Então, nós temos que ver o que Jesus ensinou. Eu já ouvi pessoas dizerem, por exemplo, que o dízimo no Novo Testamento ele não existe. Então, ele não é mais necessário. Mas olha esse texto aqui de Jesus em Mateus capítulo 23, versículo 23. Ele diz assim: ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho e desprezam os preceitos mais importantes da lei, que seria o quê? A justiça, a misericórdia e a fé.
mas vocês deviam fazer estas coisas sem omitir aquelas. Pastor, não estou entendendo. O que está falando de dízimo aí? Está mencionando dízimo, mas o que o texto está querendo dizer? Veja só, os fariseus, os escribas, os líderes religiosos judeus da época de Cristo, eles eram muito meticulosos com relação à lei de Deus. Então, por exemplo, com relação aos dízimos, eles não tinham problemas com o dízimo e com as ofertas. Não, não tinham. Vamos supor, plantou um pé de alface, deu 10 folhas. Eles arrancavam aquela folhinha, né, uma delas, a 10ª parte, a primeira, as primícias, e davam a Deus. Ok. Olha aqui, ó, Jesus citando a hortelã, o endro, o cominho. Então, eles eram meticulosos quando se falava em letra da lei. Mas assim, ó, eu quero explicar de uma forma que fique bem claro aqui para todos nós. Mas a lei de Deus, nós temos que olhar a essência dela. Qual é a motivação dela? Por exemplo, eu acho que eu já disse aqui em alguns momentos, quando você olha para os 10 mandamentos e você vê lá o mandamento assim, ó, não matarás. Não matarás. Ok, não é para eu matar. Só que não é simplesmente para eu não matar. Provavelmente, você que está assistindo aqui nunca fez esse horror, nunca cometeu um assassinato. Amém por isso. Mas não é só não matar, é amar. O evangelho, ele é algo muito maior do que isso, muito maior do que apenas não matar, não fazer o mal ao outro, mas fazer o bem. Quer ver? Eu vou te dar um exemplo. Vou te dar um exemplo aqui que eu acho que vai ficar bem claro. Mateus capítulo 7. Deixa eu ver se é Mateus 7. Deixa eu ver, isso mesmo. Mateus 7, versículo 12. Mateus 7, 12 diz assim, ó. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles. Sabe aquele ditado que diz assim, ó, não façam aos outros aquilo que você não gostaria que fizesse a você mesmo. Ok. Nós temos na história que esse ditado começou com um rabino chamado Hiliel, né? Um rabino Hiliel. E esse rabino, ele viveu antes de Cristo, né? Gerações anteriores ali a Jesus. Alguns também atribuem essa frase a Confúcio. Só que Jesus vem e desconstrói e constrói de novo. Porque presta atenção na frase, ó. Não faça aos outros aquilo que você não gostaria que fizesse a você mesmo. Ok. Você não mexe comigo, eu não mexo com você, você não me faz mal, eu não faço mal a você. Perfeito. Só que Jesus, ele vem e diz assim, ó, ele fala de forma diferente. Faça aos outros aquilo que você gostaria que fizesse a você mesmo. Opa, mudou tudo. Porque agora, na primeira frase de Confúcio ou do Rabino Hillel, essa frase, ela ficaria sem efeito nenhum, sem vida, sem dinâmica, dinamismo algum. É uma frase morta. Mas agora não. Quando Jesus vem e reconstrói ela de outra forma, né? Não, você tem que fazer ao outro aquilo que você gostaria que fizesse a você mesmo. Então agora tem vida. O que eu quero dizer com isso? Voltando ali ao texto bíblico, os fariseus, os judeus ali, os escribas, eles eram muito bons guardadores da lei, só que eram hipócritas. Eles não estavam querendo amar ninguém. É por isso que Jesus vem e fala assim, ó, escuta, vocês dão dízimo, e vocês acham que são bons porque dão dízimo? Não é só dar o dízimo, mas é amar o próximo, é praticar a justiça, é praticar a misericórdia, é praticar a fé. Vocês têm que dar o dízimo sim, mas sem omitir as outras coisas, entendeu? Ficou claro o texto? Então, Cristo aqui, você vê que ele não está, de forma alguma, desaprovando a... Perdão. Ele não está desaprovando aqui a devolução dos dízimos. Jesus aprovou a devolução do dízimo, mas ressaltou que esse ato deve ser feito o quê? Com amor e justiça, sem hipocrisia. Em Lucas 18, versos 10 ao 14, Jesus contou a história do fariseu que se orgulhava de devolver o dízimo enquanto desprezava o pobre publicano. Fica aí como tarefa de casa para você ler esse texto depois. É um texto bem interessante, né? Lembra do publicano, do fariseu e do publicano? Esse fariseu, ele chegava na oração e falava, que bom que eu sou assim, eu jejuo, eu dou o dízimo, não sou como esse, né?
Então, ele tinha orgulho no coração. E o fariseu, ele foi reprovado por Jesus, porque a sua motivação era o quê? As suas ações. Aliás, suas motivações e ações eram erradas. O verdadeiro sentimento que deve nos mover na devolução do dízimo é a dependência total de Deus, sabendo que nada temos e que tudo pertence a Deus, a Ele. Ok? Segunda pergunta. Olha que legal essa pergunta. Qual é o primeiro exemplo na Bíblia de alguém devolvendo o dízimo? Vamos ler aqui, Gênesis 14, verso 20. O primeiro exemplo bíblico que nós temos da devolução do dízimo está lá em Gênesis 14, que foi o exemplo de Abraão. Olha o que Abraão disse aqui, ó. O que Moisés, se referindo a Abraão, diz, né? Bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os adversários de você nas suas mãos. E Abraão deu a Melquisedeque o dízimo de tudo. Então, esse é o primeiro exemplo bíblico aqui da devolução do dízimo. Quando Abraão, ele conquista ali os inimigos, né, os adversários, ele devolve o dízimo dessa conquista, né? Então, esse é o primeiro exemplo bíblico do dízimo. Abraão entregou a Melquisedeque o dízimo de tudo que possuía. Melquisedeque era rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. Esse foi um ato de reconhecimento da soberania divina. Em Deuteronômio 14, 22 e 23, a Bíblia diz: certamente darás os dízimos de todo o fruto das tuas sementes, que ano após ano se recolher no campo, e perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher para ali fazer habitar o seu nome. Comerás os dízimos do teu cereal, do teu vinho, do teu azeite e os primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas, para que aprendas a temer quem? A temer o Senhor teu Deus todos os dias. Ok? Pergunta de número 3. Como que o dízimo era usado em Israel? Bom, nós temos o princípio do dízimo no povo de Israel, e veja como ele era utilizado. Vamos ao texto de Números, capítulo 18, versículo 21. Aos filhos de Levi dei todos os dízimos em Israel, por herança, pelo serviço que prestam, serviço da tenda do encontro. Deixa eu ver se vai dizer aqui, senão... Aqui, ó, acho que vai dizer, eu ia explicar algo, mas eu acho que está escrito aqui, ó. Quando lemos o capítulo 2 de Números, descobrimos que a tribo de Levi não recebeu herança, porque Deus separou essa tribo para o serviço religioso em tempo integral. Você pode ver isso em Números capítulo 1, versículo 53. Deus era a sua herança, aquele que proveria suas necessidades. Deuteronômio 18, versículo 2. A tribo de Levi passou então a sobreviver dos dízimos do povo de Israel. Então veja só, haviam 12 tribos, né, as tribos de Jacó, ou de Israel, as 12 tribos de Israel. Então havia ali, entre elas, a tribo de Levi. Essa tribo, ela foi designada para os serviços do templo, os serviços religiosos, os serviços sacerdotais. Quando, por exemplo, se fazia uma reforma agrária, vamos dizer assim, ou quando conquistavam a terra, ia dividir ali, dividia certinho as terras, né? A única tribo que não recebia terra era a tribo de Levi. Por quê? Eles não iam plantar, eles iam cuidar da parte religiosa do povo de Israel. E eles iriam receber o dízimo das demais tribos, das outras 11 tribos. As outras 11 tribos queriam manter eles. Então veja o princípio do dízimo aqui estabelecido já por Deus no povo de Israel. E uma curiosidade legal também, que a gente pode aprender aqui, de repente alguém faça essa pergunta para você, né? Por que a tribo de Levi era a tribo que cuidava do templo, do serviço religioso? Porque quando Moisés subiu lá para se encontrar com Deus e demorou ali 40 dias, estava demorando vir, as tribos ali, o povo é o ser humano, né? Até hoje, ele é muito carnal e ansioso, né? O povo estava achando que Moisés, seu líder, eles se espelhavam muito em Moisés, se apoiavam muito em Moisés. Eles acharam que Moisés não ia voltar mais. Eles começaram a fazer um bezerro de ouro para adorar. Olha só, imagem de escultura, nós não podemos fazer. Isso é reprovado por Deus na Bíblia.
E eles começaram, né, a tirar os colares, os brincos, tudo que era de ouro do povo lá, para fazer esse bezerro. E adoraram, né? Arão, inclusive, estava junto, que era irmão de Moisés. Só que a única tribo que não se juntou nessa adoração foi a tribo de Levi. Por isso Deus separou eles para o sacerdócio. Interessante, né? Uma curiosidade aí interessante. Bom, vamos lá. Pergunta de número 4. Gente, está tudo tranquilo até aqui? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui, uma pergunta, de repente. Não, ninguém levantou a mão aqui no Zoom. Às vezes eu fico pensando, será que está rápido demais? Aqui no Zoom está a Graziele. Graziele, se tiver dúvida, fala para a gente. Vou fazer aqui uma pausa rapidinho. Tem um pedido de oração que chegou aqui para nós. A irmã Cláudia Leão, ela está dizendo assim, ó, peço oração por uma amiga que se chama Irene, que está internada em Curitiba com problemas da Covid. Ela pede orações. Então, lembre-se nas suas orações de orar pela Irene, que está internada, né? Covid. Bom, vamos lá. Opa, deixa eu ver aqui. Está tranquilo. Obrigado aí, Graziele, pelo feedback. Maravilha. Pergunta de número 4. O que Paulo afirma sobre o sustento do ministério evangélico? 1 Coríntios 9, versículos 13 e 14. Aqui nós avançamos para o Novo Testamento. Por quê? Porque eu já vi argumentos do tipo assim, ó, não, mas quem me prove que vocês são da tribo de Levi. Ninguém falou isso para mim, né? Mas eu já vi argumentos desses, principalmente na internet. Não, mas quem era designado para o sacerdócio era a tribo de Levi. Quem hoje é da tribo de Levi para receber os dízimos? É verdade. Mas olha o que o Novo Testamento fala, né? Onde já não havia mais a tribo de Levi. O que Paulo afirma sobre o sustento do ministério evangélico. 1 Coríntios capítulo 9, versículos 13 ao 14. Vocês não sabem que os que prestam serviço sagrado se alimentam do próprio templo e que os que servem no altar participam do que é oferecido sobre o altar? Assim também o Senhor ordenou aos que pregam o evangelho que vivam do evangelho. Então nós temos hoje, falando sobre a igreja adventista, nós temos os ministérios voluntários, né? Nós temos vários departamentos, várias áreas dentro da igreja local, que, por exemplo, nós temos o ancianato, né? Estou aqui eliminando o pastor. O pastor é tempo integral. Mas nós temos o ancianato. Esses aqui são todos voluntários. Diaconato, as diaconisas, daí tem a líder da recepção, da escola sabatina, a diretora da escola sabatina, seus associados, secretária. Né? Nós temos várias funções ali dentro da igreja. Essas pessoas são todas pessoas voluntárias. Elas têm seus trabalhos ou são aposentadas, enfim. Elas dedicam ali parte do seu tempo a servir a causa de Deus. Agora, o conselho bíblico é aqueles que vivem, trabalham no evangelho em tempo integral, eles devem viver do evangelho, porque vai viver como? Não tem outra maneira, né? Tudo informatizado, ele entra no sistema. Eu, particularmente, nunca nem entrei para ver isso, quanto eu não me preocupo com isso, né? Quanto que entrou na igreja aquele sábado, aquele culto, não. Isso quem passa pela mão do tesoureiro, né? O tesoureiro que faz os lançamentos, devolve os recibos para as pessoas. Ali é tudo contabilizado, tudo passado às claras, a limpa, a pessoa recebe o canhoto, né, do dízimo, quanto que deu, quanto que ela deu naquele mês ou naquela semana, enfim. O tesoureiro faz tudo isso e presta contas direto para a associação, que é a sede administrativa, né? Lá em Curitiba, a Associação Sul Paranaense. Aqui em Guaratuba, ela faz parte de um distrito pastoral. Nós temos aí 38 distritos pastorais dentro de uma associação, que é uma sede que administra esse campo. Chamamos de campo, né? E então, cada igreja também tem a sua conta bancária, os tesoureiros, eles depositam esse valor lá e mandam a remessa, os recibos, também do que gastou, prestam contas para a associação. Lá há um tesoureiro também e há os seus assistentes que fazem toda essa parte, né?
Eu estou explicando isso só para dizer assim que o pastor não fica pegando em dinheiro, não tem dinheiro de dízimo na minha casa, a não ser quando, principalmente agora em pandemia, às vezes eu vou visitar alguém, a pessoa pede para eu trazer o dízimo, eu mesmo deposito ou entrego para o tesoureiro. Então, mas dízimo não é comum, não é hábito passar pela mão do pastor da igreja. Não é comum isso, ok? Muito bem. Aqui nós já lemos esse verso, né? Assim como ocorria na tribo de Levi, os pastores e obreiros que trabalham em tempo integral na obra da pregação do evangelho também devem viver dos dízimos. Deus deu orientação especial quanto a isso. Ele não quer que sua obra seja prejudicada por falta de recursos. A parte que Deus reservou para si não deve ser desviada para outro propósito. Muito bem. Encerramos aqui a primeira parte, que é sobre os dízimos. Nós vamos avançar agora sobre as ofertas. Uma coisa importante também que eu tenho que ressaltar. Biblicamente, essa é a orientação bíblica, os dízimos, eles são utilizados, nós, adventistas, utilizamos os dízimos com um propósito único, pregação do evangelho. Tudo que envolve pregação do evangelho são os dízimos. Salário dos pastores, dos obreiros, TV Novo Tempo, Rádio Novo Tempo, esses materiais aqui é tudo dinheiro do dízimo, tudo do dízimo. Agora, conta de água da igreja, de luz, essas coisinhas são ofertas. Agora nós vamos ver o princípio das ofertas, o ato de ofertar. Daqui a pouco eu quero fazer uma ilustração para você entender direitinho o que significa o dízimo e a oferta. O ato de ofertar, assim como o dízimo, ele deve ser levado para a igreja. As ofertas voluntárias também devem ser conduzidas à presença de Deus, e o dízimo reflete nossa fidelidade a Deus. O dízimo, né? Ele reflete nossa fidelidade a Deus. Além do dízimo, o que mais devemos trazer ao Senhor? Olha o que diz esses dois textos. Salmo 96, versículo 8, diz assim, ó: Tenha ao Senhor a glória devida ao seu nome. Tragam ofertas e entrem nos seus átrios. E Malaquias 3:8 é um texto bem pesado, né? Olha o que diz o Senhor aqui em Malaquias 3:8. Será que alguém pode roubar a Deus? Mas vocês estão me roubando e ainda me perguntam, né? E ainda perguntam, em que te roubamos? E a resposta vem nos dízimos e nas ofertas. Então veja como que é sério isso, como que Deus se refere ao dízimo e às ofertas como sendo parte dele. Então quando nós retemos, repito o que eu disse lá no início, não sou eu que vou falar, não é minha opinião, é a Bíblia que diz. Quando nós retemos o que pertence a Deus, Deus chama isso de roubo. Roubo. Palavras pesadas, né? Então, respondendo a pergunta ali, além do dízimo, existem as ofertas. Agora, olha o princípio da oferta. O princípio do dízimo é o quê? A fidelidade a Deus. E o princípio da oferta é o quê? A gratidão. As ofertas expressam nossa gratidão por tudo o que ele nos dá. O dízimo é o percentual, ele tem um percentual definido, é 10%. Não é 11, não é 9, não é 15, não é 5, é 10. 10%. As ofertas são proporcionais às bênçãos divinas, segundo o valor que o doador tiver proposto no seu coração. Aí tem dois textos que apoiam essa ideia. Deuteronômio 16, versículo 17, e 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Então, veja, eu falei que ia dar um exemplo. Eu vou dar um exemplo aqui do Antigo Israel. Quando alguém lá, um criador de ovelhas, por exemplo, um pastor, ele iria devolver o dízimo a Deus, na hora de devolver, como é que ele fazia? Vamos supor que aqui tem uma porteira, né? Onde eu posso contar as minhas ovelhas. Então, vou devolver o dízimo. 1, 2, 3, 4, passou a quinta, passou a sexta, passou a sétima, passou a oitava, a nona. Quando chegava na 10ª, aquela 10ª ia ser o dízimo. Ah, mas a 10ª ovelha que passou, ela tinha a pata quebrada. Não interessa, aquela é o dízimo. Porque é a 10ª parte, acabou. Ah, mas ela está machucada. Ah, mas ela está magrinha. É a 10ª parte. O princípio da oferta é diferente. Eu vou escolher o melhor e vou dar para Deus. Entendeu? Eu posso escolher, porque é segundo o que propôs no coração. Tem a ver com gratidão. Poxa, Deus tem me abençoado tanto. Deixa eu ver qual que é a ovelha que eu vou ofertar a Deus. Aquela lá está mais bonita. Entendeu?
Esse é o princípio da oferta e o princípio do dízimo. O dízimo é a 10ª parte, acabou. A oferta. Vou dar um outro exemplo aqui. Hoje, né? Por exemplo, vamos ver se eu consigo fazer essa conta de cabeça. A pessoa ganha, já aconteceu bastante, né? Esses dias eu até explicava para uma pessoa, ela entendeu, ela falou, nossa, pastor, eu fazia isso. A pessoa, ela, vamos supor aqui, ó, ela ganha R$950. Ela ganha R$950. Qual que é o dízimo de 950? 95, certo? R$95. A pessoa coloca uma nota de 100 no envelope de dízimo e escreve lá 5 de oferta, tipo o troco, né? O troco é de oferta. Ela deu R$95 de dízimo e 5 de oferta. Tá errado? Tá certo? Eu não vou chamar de errado, mas não vou chamar de certo. Por quê? Porque a pessoa deu como troco, ela não exerceu a essência do que é ofertar. O ideal é a pessoa estipular um valor, né? Fazer um plano, um pacto com Deus. Nós motivamos a pessoa a fazer um pacto. O que é o pacto, pastor? Por exemplo, nunca comece com pactual. Comece com aquilo que você pode honrar a Deus. Comece, por exemplo, com 1%. A minha oferta vai ser sistemática, assim como o dízimo. Eu vou dar 1%. Eu devolvi os 10% que pertence a Deus, a minha oferta vai ser exatamente 1%. Então, usando o mesmo exemplo, a pessoa ganha R$95, ela vai dar 1%, R$950, ela vai dar R$95 de dízimo, né? E 1% de 95 dá 9,50, se eu não me engano, né? 9,50 de oferta. Não tem a ver com o valor ser maior ou menor, mas ser sistemático, entende? Mas eu estou sendo muito abençoado, estou sendo muito abençoado. A pessoa pode ir aumentando esse pacto para 2%. Eu já vi, a gente tem na igreja o vídeo que aparece todo sábado do Provar e Vede. Eu já vi muitas histórias de pessoas de empresários, e aqui a gente tem que ter um cuidado, não é barganha com Deus. Nós não pregamos a teologia da prosperidade, tá? Mas pessoas que são tão abençoadas por Deus, e a bênção nem sempre é dinheiro, né? Não significa que bênção é dinheiro, que a pessoa já está lá num pacto de oferta de 20%, de 30%. Já vi casos até maiores, bem maiores do que esses. Mas a pessoa pode começar sempre com 1%, né? À medida que Deus vai, a bênção sempre está sobre o fiel. Gente. Existem bênçãos que são genéricas, o sol e a chuva. Ela cai sobre o infiel e sobre o fiel. A Bíblia mesmo fala isso. Mas existem bênçãos para o fiel. Tem bênçãos que Deus reserva apenas para aquele que é fiel a Ele. Fiel a Ele, ok? Muito bem. Então, a pessoa pode sistematizar suas ofertas. É muito melhor, né? Ela sabe quanto que ela vai dar a Deus, né? Vai dar a Deus. Esse é o princípio da oferta. Agora, a pergunta número 6 diz assim, ó. Para Jesus, qual que é a essência da verdadeira oferta? Agora eu lembrei. Estava preocupado aqui que tinha me vindo no pensamento para você ver como que não é o valor. Lucas 21, 1-4. Olha só que interessante. É aqui que eu queria chegar, sobre a oferta. Jesus estava observando e viu os ricos que lançavam seu dinheiro na caixa de ofertas. Viu também certa viúva, pobre, lançar ali 2 pequenas moedas. Então disse Jesus, em verdade lhes digo, que esta viúva pobre deu mais do que todos. Não é mais do que um dos ricos, não. Foi mais do que todos. Monetariamente, não. Monetariamente, não. Monetariamente, ela deu muito pouco. Mas por que Jesus disse que ela deu mais do que eles? Olha a resposta. Porque todos esses deram como oferta daquilo que lhes sobrava. Esta, porém, da sua pobreza, deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Por quê? Vou explicar agora. Dar uma oferta a Deus não é reflexo automático de nossa entrega a Ele. Tanto a viúva pobre quanto homens ricos deram ofertas voluntárias para manter os serviços do templo. Então, qual foi a diferença entre eles? Os ricos deram o que lhes sobrava e o fizeram somente por formalismo religioso, para se aparecer.
Ali existia, na época de Jesus, o que era chamado de gasofilácio. O gasofilácio, ele era de metal. Então, na hora de jogar, não tinha papel, né? A moeda, o dinheiro eram as moedas. Então, na hora de colocar lá, fazia um barulhão enorme. Então, esses que queriam se aparecer, eles chegavam assim, ó, com aquelas montes de moedas e ainda erguia a mão e soltava aquilo tudo. Para fazer o quê? Barulho. Para as pessoas olharem, uau, ele tem dinheiro, olha só quanto que ele deu de oferta. Ela não. Ela com 2 moedinhas ainda teve cuidado de colocar lá no fundo para não fazer alarde. Então, a viúva pobre, apesar de ter dado apenas 2 moedas, deu tudo o que possuía. Para Deus não é a quantia dada que importa, mas o nível de entrega ao Senhor que torna a oferta aceitável diante dele. E olha o que eu coloquei aqui em vermelho. A dádiva da viúva, ou seja, a oferta da viúva, estava firmada na certeza de que Deus proveria todas as suas necessidades. Sua oferta vinha do íntimo de seu ser. Para ela, pouco importava o que sobraria. Na verdade, ela não entregou tudo que tinha, entregou tudo o que ela era. Isso é o quê? Sacrifício. É claro, se a gente for olhar a oferta de um milionário e a oferta de um aposentado, qual que é maior? Se ambos derem ali a sua oferta. É muito maior a do milionário. Mas o que está motivando, o que está por detrás disso? É isso que importa para Deus. Vamos conseguir fazer mais coisas com a oferta de um milionário? Sim, é óbvio. Mas Deus, ele analisa o coração da pessoa, a sua sinceridade, a sua entrega a ele. Ok? Pergunta de número 7. Penúltima pergunta, né? Penúltima pergunta. Deixa eu ver aqui se é a penúltima. Não, é a última pergunta, né? Última pergunta. Que sentimento devemos... Perdão. Que sentimento devemos ter ao entregar os dízimos e as ofertas? Eu acabei praticamente de responder, mas tem uma outra palavrinha melhor ainda. Olha o que diz 2 Coríntios 9, versículo 7. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Deus ama quem dá com alegria. Esse é o sentimento. Tudo que temos e somos vem das mãos bondosas de Deus. Como deveremos ser gratos pelas bênçãos que recebemos? Essa mesma gratidão deve ser demonstrada por meio de nossas ofertas com alegria no coração. Com alegria no coração. Muito bem, chegamos ao final desse estudo e concluindo ele, olha o que diz aqui o nosso guia. Deus faz uma linda promessa aos fiéis nos dízimos e nas ofertas. Malaquias 3:10 diz que ele abrirá as janelas do céu e derramará sobre o fiel bênçãos sem medida. Ele pede para a gente prová-lo nisso. Me provem se eu não abrirei as janelas dos céus e não derramarei sobre vós bênçãos sem medida. Ao contrário do que ocorreu no dilúvio, em que as janelas do céu derramaram o quê? Juízo divino. Lá em Gênesis 7, versículo 11. Deus tem derramado um dilúvio de bênçãos sobre justos e até mesmo injustos. Olha o texto que eu falei, né? Mateus capítulo 5, versículo 45. Porém, é certo que a fidelidade a Deus é um exercício espiritual que traz mais benefícios ao doador. E Deus ainda derrama outras bênçãos. Você deseja fazer isso? Então, seja fiel na devolução dos dízimos e das ofertas. Irmãos, chegamos ao final desse estudo. Sabe, o dízimo, ele está para trabalhar em nós, tirando o orgulho e o egoísmo do nosso coração. Então, essa é uma também das funções do dízimo e das ofertas. Arrancar de nós o orgulho, né? A avareza, esses sentimentos que são ruins. Vamos para a decisão de hoje? Minha decisão. Eu espero que você responda aí positivamente a cada uma dessas questões. Aceito que os dízimos e as ofertas fazem parte do plano divino para a manutenção de sua obra? Claro, né? Óbvio isso. Deus, ele poderia fazer aparecer todo mês ali em cada igreja uma sacola de dinheiro? Poderia. Mas e daí? Já pensou como é que ia ser o coração nosso? Recebendo tudo de mão beijada, não fazendo nenhum tipo de sacrifício? Pense sobre isso, né? Deus deseja o quê? Trabalhar isso em nosso coração.
decido devolver de forma sistemática a 10ª parte de todas as minhas rendas ao Senhor. Esse é o dízimo. E também a respeito das ofertas, decido devolver de forma sistemática minhas ofertas ao Senhor como expressão de minha gratidão pelas bênçãos recebidas dele. Ele é o doador de tudo. A ele pertencemos. A ele pertencem todas as coisas. Amém?